Será mesmo que Jesus Cristo é uma farsa, uma imitação pagã, na qual a Igreja Católica, através de uma forma arquitetônica, conseguiu construir uma fé que nem o Império Romano, os bárbaros e a Coca-Cola com seu Papai Noel e o urso polar conseguiu destruir? Será mesmo que um homem mitológico conseguiria construir uma fé que duraria 2000 anos? Será que inúmeras pessoas morreriam por um mito, assim como o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? Jesus Cristo construiu uma igreja que venceu o Império Romano, ou seja, a espada curvou-se diante da cruz. O Império Romano tinha tanto poder que hoje em dia os Estados Unidos seriam uma fichinha perto deles. O Império matava, perseguia e torturava todos aqueles que se diziam cristãos na igreja primitiva. Mas mesmo assim o Espírito Santo converteu Constantino, e no ano de 313, com o Edito de Milão, declarou liberdade de culto aos cristãos. E no ano de 380, Teodósio I declarou como religião oficial do Império o cristianismo. Mas isso é assunto para um outro vídeo onde falarei sobre o surgimento da Igreja Católica. Então, mas será mesmo que Jesus, sendo um mito, poderia fazer isso tudo? E olha que ele fez muito mais, hein? Hoje em dia não se discute a existência de Júlio César, Aristóteles, Platão, Átila ou Alexandre o Grande, sendo que as cópias de documentos originais que provam a existência deles tiveram muito mais tempo decorrido do que a cópia dos documentos originais dos evangelhos. A cópia do documento original que prova a existência de Júlio César foi escrita 900 anos depois. A de Platão foi escrita 1300 anos depois. A de Alexandre o Grande foi escrita 400 anos depois da sua morte. Os papiros que continham os documentos originais do Evangelho foram deteriorados conforme o tempo. A cópia do Evangelho mais antiga que nós temos é aproximadamente do ano 120, do Evangelho de São João, que é o papiro Highlands, que está em Manchester, Inglaterra. Sobre os Evangelhos vamos falar em outro vídeo. Agora vamos falar dos documentos que provam a existência de Jesus Cristo, que é da época dele e não foi escrito pelos apóstolos. O primeiro que quero falar é sobre o relato de Tácito, que escreveu sobre o incêndio que aconteceu em Roma no ano de 64. E este é o relato de Tácito. Um boato acabrunhador atribuiu a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilato. Aí vemos claramente um romano que não era cristão falando sobre a existência de Jesus Cristo. Não há escritos contemporâneos aqueles que falem que ele foi uma mentira ou uma farsa. Nem mesmo os inimigos do cristianismo ousaram dizer que ele era uma lenda. Assim podemos citar o Talmud, um documento judaico, e também podemos falar sobre Flávio Joséfo, que ao citar Jesus Cristo, exaltou a sua imagem. Jesus também não foi imitação de um deus pagão como Horus ou Mitra, ou qualquer outro que seja. Há alguns argumentos com nenhuma poeira cósmica de prova que Jesus poderia ter sido uma imitação de um deus pagão. Eu vou citar aqui apenas um, que é sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas vou deixar um link aqui na descrição que destrincha de forma bem embasada a possível relação que teria Jesus com algum deus pagão. Já tirando Horus da jogada, que é um deus ser místico, ele não nasceu no dia 25. O dia 25 foi adotado como aniversário de Jesus somente no século III. O cristianismo era contemporâneo ao mitraísmo e estes dividiam fiéis na época do Império Romano. Mitra supostamente nasceu no dia 25 de dezembro do calendário romano antigo, e a igreja também adotou esta data para o nascimento de Cristo, pois nesta data no hemisfério norte acontece o solstício de inverno, o alvorecer de um sol novo. Então, no ano de 350, o Papa Júlio I decretou que o aniversário de Jesus Cristo deveria ser comemorado no dia 25 de dezembro, substituindo a veneração do Deus Sol pela adoração ao Salvador Jesus Cristo. O solstício de inverno acontecia no dia 25 de dezembro do calendário romano antigo, ao invés do dia 21 e 22, que são os verdadeiros dias do solstício. Isto acontecia porque o calendário romano estava errado, e somente no século XVI foi corrigido pelo Papa Gregório XIII. O físico Livius descobriu que o calendário juliano estava atrasado em 11 dias. Então, o dia 4 de outubro de 1582 passou a ser imediatamente dia 15 de outubro do mesmo ano. Um outro fato que invalida que Jesus Cristo possa ser uma imitação pagã pela sua data de nascimento é o próprio dia 25 de dezembro, pois na época de Jesus não existia um calendário fixo, ou seja, cada rei modificava o calendário da forma que bem queria. Um exemplo disso é que na época de Jesus, ninguém sabia sua data de aniversário, porque os reis mudavam tantas vezes de calendário que não tinha mais como saber. O imperador Júlio César, nada contemporâneo ou anterior a Mitra, criou o mês de julho, e o imperador César Augusto criou o mês de agosto.
Os povos antigos baseavam seu calendário de maneira totalmente diferente da nossa. Eles baseavam seu calendário em estações do ano e nas fases da lua, mas nós sabemos que as fases da lua não seguem uma cronologia correta. Sendo assim, este erro é corrigido a cada 4 anos. Deixando o ano bissexto com 366 dias e não 365 como são os outros anos. Então, nós percebemos que cada ano tem 6 horas a mais. Agora imagina essa confusão toda misturada, sendo que o povo antigo não sabia. Você acha mesmo que Mito nasceu corretamente no dia 25? E se Jesus fosse um mito, esse mito seria criado pelo povo judeu, correto? Sendo que o calendário judaico é bem diferente do nosso. Será que o povo judeu fez do dia 25 de dezembro a data de nascimento de Jesus? Sendo que o mês de dezembro nem existe no calendário judeu. Então nós concluímos que Jesus Cristo não é uma imitação pagã. Então não deixe de clicar no link aqui na descrição onde fala deste ponto e de outros que Jesus não é uma imitação pagã. Então, este foi o vídeo deste sábado, o primeiro vídeo do canal Porque Sou Católico. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas o importante é você avaliar este vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para receber todas as semanas notícias novas e informações sobre o canal Porque Sou Católico. E se você está no Facebook, não deixe de compartilhar esse vídeo para as pessoas saberem também que Jesus não é uma imitação pagã. Aqui eu deixo o meu muito obrigado e que Deus te abençoe, Nossa Senhora te cubra e a paz de Cristo.